Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao último podcast da Terra. Esse podcast que é formado por 3 amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, cultura pop e catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família e eu quero catucar. Hoje eu estou aqui com Danilo Franco. Oi, E Daniela Graner. Não quero ser catucada, obrigada. eu quero. Vamos catucar a família, sim. Mas antes disso, eu quero falar sobre a semana de vocês. Como é que foi? Foi uma semana sem nenhuma novidade, só que eu saí da Covid, tô livre, liberto, finalmente. Eu não sei se a gente vai falar disso, provavelmente a gente vai, mas eu passei muita raiva ontem assistindo Big Brother. Acho que a gente pode falar disso um pouquinho depois, que cada um fala um pouquinho da semana. O bom é que vocês me atualizam, porque ontem eu não assisti o episódio, eu só fui acompanhando pelo Instagram, assim, vi mais ou menos os resumos, mas eu não cheguei a assistir o episódio de ontem. Queria relatar para vocês, né, mais um desabafo meu. Eu não sei se vocês sabem, mas meu cachorrinho tem um tumor no cérebro, e quando ele tem uma convulsão, às vezes ele fica neurológico por um tempo, ou seja, ele fica muito agitado, ele fica tonto, ele se enfia num tanto que ele não consegue sair. Mas ele não tem culpa, né? Eu tenho super dó dele. E ontem ele estava super agitado e ele não sabe mais subir escada. Ele esqueceu como sobe escada por conta do tumorzinho no cérebro. E ontem ele queria dormir na cama com a gente. Só que assim, ele não sabe subir escada. Então ele estava fazendo barulho, 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 até que eu botei ele na cama para ele ficar com a gente. E não é que o filho da puta finalmente dormiu, assim, depois de ficar 2 horas andando de um lado pro outro. Daí quando eu pensei assim, né? Quando ele dormir finalmente, ficar quietinho, quando ele ficar bem bodado, eu ponho ele na caminha dele. Daí, quando ele finalmente ficou quieto, quem começou a se mexer o tempo inteiro foi o meu marido, que era um tal de põe travesseiro, tira travesseiro, põe edredom, tira edredom, se coça, se mexe, vira para um lado, vira para o outro. E quando ele finalmente parou de se mexer, ele começou a roncar como se não houvesse amanhã. E eu juro para vocês que eu pensei, será que se eu assassinar ele com um travesseiro na cara, será que vão me condenar no tribunal do júri? Ou será que vão me entender? E eu fiquei considerando isso. Então, assim, eu estou muito namorada, minha noite foi uma grande porcaria. Pelo meu cachorro? Claro que não, ele não tem culpa, tadinha. Pelo meu marido. Respondendo sua pergunta, sim, você seria condenado. Que droga, né? As pessoas não entendem, gente. Por Mas motivo minha semana fútil foi ainda. assim. Por que motivo fútil? O quê? Como assim? Meu sono é super importante. Ela ia matar o marido. Você não é meio nada dela. Cuidado. Ela sabe onde você mora. Eu sei onde ela mora primeiro. Primeiro. Bom, eu acho que Big Brother tá começando a dar uma engrenada, né? Mas a minha semana foi muito cansativa e eu não assisti também episódio nenhum essa semana. Foi tudo entendendo o Big Brother pelo Instagram. Inclusive, acho que até tem uma dica pro final, que eu tinha falado também que não, pensei. mas Ai, vamos Laura, falar sobre isso. mesma dica. Essa semana vai ser a dica da Dani e do Laura mesmo. A mesma, então vamos lá. E, Dan, o que você quer falar de Big Brother? Não, só ia falar, e eu falei episódio de ontem, né, que a gente grava na segunda, que sai na terça, então é o de domingo. Foi a votação do paredão. Eu acho que o Boninho quer tanto dar uma movimentada para fazer o negócio, o barro acontecer, que eu acho que já tá ficando meio cansativo. Toda semana ser uma dinâmica diferente. Inclusive, as pessoas lá essa semana começaram a se organizar, a combinar voto, a tentar fugir do paredão, fazendo um jogo acontecer, aí vai lá e faz uma votação que acaba com a estratégia de todo mundo. É claro que coloca um pouco de lenha na fogueira, mas querem que as pessoas joguem. Mas quando as pessoas começam a jogar, você muda o jogo, aí a pessoa não tem mais por que ficar jogando. Igual Imagina o Pedro Scooby, né? Falando assim, pô, essa semana eu vou jogar, vou proteger não sei quem. Daí quando dá tudo errado, ele fala, também não vou planejar mais nada, cara. Uma coisa que eu não pode falar. consegui compreender foi a questão da votação no quarto grunge. Os meninos não entraram num consenso, era a maioria sim, né, de votos, mas que só dependia ali do Gustavo aceitar ou não. E aí virou uma votação ao contrário, e aí foi para uma, assim, pelo mesmo motivo, pela mesma questão de maioria, colocaram outra pessoa. Para mim não fez sentido nenhum, assim. É lógico, o Gustavo não estava no consenso? Não estava. Mas depois
tanto o Arthur quanto o DG não estavam. E aí, tipo, eu não entendi. Eu não assisti ao vivo, mas eu vi que já era altas horas da noite, né? Parece que o programa super se estendeu. Não sei se por conta disso ou qual foi a questão, mas que já passava da meia-noite, né? E alguma coisa assim. Não faz muito sentido quando eles colocam uma regra e depois, né, ali na hora, o próprio Tadeu, tipo, meio que desfez a regra, de certa forma. Para quem não assistiu, foi assim, geralmente o paredão vai lá cada um no confessionário, vota numa pessoa e depois quem levou mais votos, ou os dois primeiros, dependendo da dinâmica da semana, vai pro paredão, né? Lá pro bate e volta. O que aconteceu é que pediram para eles se separarem em grupos de 2 ou mais pessoas, então era livre para todo mundo se formar. E o que se formou foi o grupinho do quarto grunge, lá os meninos, com o Gustavo de cabide lá no meio, as meninas do Lollipop lá, as babaquinhas, com o Eli e o chaveirinho dele. O outro grupo ficou as comadres, né? A Lin, a Natália, a Jessie e o Thiago lá de paraquedas também. Então, meio que os grupos que se formaram são os grupos que estão jogando junto lá, né? Então ficou bem evidente quem são os grupos. O quarto grunge, o Lollipop e as comadres ali orbitando em volta deles. Aí cada grupo tinha que votar em alguém de fora desse grupo. Então votar em alguém dos 2 outros grupos. E no primeiro quarto, que foi o Lollipop, eles escolheram a Jessie, mas o Vini, a Laís e a Bruna não queriam a Jessie. Mas mesmo assim o Tadeu não insistiu. Falou, vocês têm um consenso? Falou, não, contra a minha vontade, mas tem um consenso. Ah, beleza. Aí passou. Chegou no quarto grunge, já estava decidido que ia ser a Laís, mesmo o Gustavo não querendo. Mas o Tadeu ficava toda hora falando, não, mas tem que todo mundo concordar. Você concorda, Gustavo? Não concordo, mas venceu a maioria, viu, numa democracia, então vai na Laís mesmo. Mas o Tadeu ficou insistindo tanto que aí resolveram fazer um voto aberto e o Gustavo conseguiu mudar todo o planejamento que o pessoal tinha feito durante uma semana para ir pro Eliezer. E o PA e o... Qual é o nome do outro lá? O Scooby. Uhum. Foram junto com o Gustavo e votaram no Eliezer. Então, tipo, eles planejaram lá entre eles uma semana toda votar na Laís. Aí o cara que chegou ontem no programa conseguiu converter os amigos do DG e do fulano lá para votar em outra pessoa. Ok. Aí chegou no confessionário, que tava lá a Lin, a Nath, a Jessie e o Thiago. Tava dando Laís também. E o Tadeu ficou, não, mas calma aí, tem que ter um consenso, vocês concordam mesmo? A Fran falou, não, mas eu não concordo. Aí ficou nessa coisa de vai na Laís ou vai no... Quem era a pessoa mesmo? O PA que eles PA, escolheram. isso, é o PA. E ficou nessa até que a Lina falou, se a gente colocar a Laís, vai ficar muita gente daquele quarto no paredão, então vamos de Eliezer, de PA. Tchau. Então, as 2 vezes que a Laís estava na reta, o Tadeu ficou insistindo, mas vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Então a galera tá dizendo que o Tadeu aí, talvez por conta do Boninho, tá tentando proteger a Laís, sei lá, para manter um casalzinho, para manter um roteiro aí do programa. Mas o pessoal tá meio revoltado com isso. Porque as 2 chances que ela tinha pro paredão, que todo mundo quer que ela vá ao paredão para ela sair, né? O Tadeu ficou fazendo hora para não ser. Então é isso que aconteceu. Mas o que me deixou mais com raiva foi a burrice do pessoal que ficou a semana toda jogando e no final eles jogaram, né? E não pensaram em jogo. O PA e a Jéssica se colocaram no paredão, porque não quiseram combinar voto. O PA tinha combinado e o Scooby tinham combinado de dar voto, mas no final o pipocaram. E a Jéssica querendo ficar assim, sem combinar voto, acabou indo pro paredão. Claro, você salvou depois, mas me dá muita raiva esse pessoal que quer se levar do paredão, mas não quer jogar, quer ficar orbitando ali, jogando com o coração, mas o coração acaba fodendo eles. Então eu fiquei com muita raiva. Como diria Jojo Todinho, essa galera que tá no spa. Uhum. Então. Aí fica as meninas, as comadres, querendo votar nos meninos, que são os únicos que talvez fariam alguma parceria com elas, para livrar o Lollipop, que é todo mundo que vota nelas. Que é a turminha lá das patricinhas que só vota nas negras, né? E quando não dá pra votar nas negras, quer votar no DG, que também é negro. Então, só jogando aqui no ar. A Lina, eu gosto muito dela, mas ela tá jogando muito burro. Vou fazer um jogo muito burro. Eu acho que ela não tem estratégia, que ela se perde. Ela pensa uma Uhum. coisa, dela se embanana toda. Sim. Ela E tem da uma Jess visão eu de tinha jogo, mas esperado, na hora de executar, ela executa de forma burra. sim. E da Jess eu esperava tão mais, sabe? No começo daquela história do fogo no rabo, não sei o quê. E, tipo, não tô vendo nada disso, assim, sabe? Ela é a Bruna que aparece mais. Mas é isso, né? Vai dar Bruna. A Ludmilla vai
vai encontrar a namorada dela de novo aqui fora. E é isso. Elas vão comer uma maçã com a Luísa Sonza. E um bom café da manhã. É isso sobre Big Brother? Foi esse minha chateação. Estou mais leve agora. Arrependidos da semana. A gente acho que pode montar um quadro, Arrependidos da semana. E Como esse assim? é o seu arrependido. Coisas que você se arrependeu da semana. Tipo, me arrependi do jogo burro do Big Brother. Me Bom, arrependi de ter assistido, sim. então o tempo perdido. A gente não vai falar mais de Big Brother, mas a gente continua falando de Big Brother, como assim? E vamos entrar em casos de família, a gente vai falar de SBT, a gente vai falar pelo motivo que a gente começou esse podcast, Patrícia Bravanel, a gente vai falar de tanta coisa e sobre a sua família também, sobre a minha família, sobre os parentes do Danilo e, e sobre o tio encostado da Dani. Vamos lá. Mas o que aconteceu com a Patrícia Bravanel dessa vez? Ela foi Dessa homofóbica de vez, novo? então, não, mas ela foi tóxica como ela sempre é. Eu não, olha, se for para ser cristão como Patrícia Bravanel, é melhor não ser. A Patrícia usou uma das falas do Thiago no Big Brother, que o Silvio Santos nunca tinha estado presente num aniversário dele, e para pura audiência e, né, exalar toda a toxicidade dela, eles criaram, né, uma cena no programa que foi ao ar ontem, né, domingo, para fazer um aniversário para o Thiago Abravanel. Então, fantasiaram ali o Cabrito Teves de Thiago. E aí, enfim, estavam ali presentes Mara Maravilha, Ellen Ganzaroli, o Cartolano. É a galera É, dos pontinhos, tava tudo lá, né? isso. E um totem, né, um banner fake ali do Silvio Santos, para fazer esse momento que nunca tinha acontecido e que agora eles fizeram acontecer. Eu não vi a cena toda, estou falando só pelos posts de internet, mas eu acho que já basta para saber, né, sei lá, a situação chata que se criou. E acho que no final, né, do quadro, assim, para finalizar, eles meio que recriaram uma cena do Thiago passando mal ali, a Mara falando que ia parir, ia nascer e tal. Enfim, isso me deu esse gatilho para falar sobre famílias tóxicas, né? E essas relações que são predestinadas desde antes de eu nascer, mas ao mesmo tempo não precisa seguir adiante, né? Se não te faz bem, assim. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Antes disso, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é que Uhum. bosta Patrícia Bravanel e Mara Maravilha no mesmo programa, né? No mesmo palco. Que Chernobyl. E segundo, ainda existe Cabrito Teves em 2022. Pois é. Sim. Não tem nem mais Assim, contexto para existir esse personagem, gente. eu vi essa notícia ontem à noite, né? Inclusive vi no Insta que a Patrícia está sofrendo bastante hate, mas também tem muita gente defendendo ela, falando, é isso, esse SBT faz piada sem mimimi e tal. E assim, na parte deles brincando como fosse o parto, né, ensinando aquela hora que a Nayara Azevedo saiu, e o Thiago ficou mal, assim, eu achei que até ali foi uma brincadeira, ok, mas depois eles mexeram com uma coisa que era um trauma do Thiago Bravanel, né? Tipo, o fato de não ter o avô presente na vida dele e tal. E finalmente o Silvio Santos está no seu aniversário. Cara, eu achei isso tão desnecessário mexer assim com o trauma das pessoas. Tem muita gente na internet que diz assim que, tipo, ele só tá recebendo de volta o que ele fez porque ele expôs a família, né? Cara, ele não expôs a família, ele expôs a história dele, né? Ele tá falando da vivência dele, e as pessoas acham isso, né? Tipo, nossa, é uma família unida, ele tá falando mal. Não, ele tá falando justamente ao contrário, ele tá falando que, tipo, a tia dele mal tem o contato dele, que eles mal se falam, né? Aparentemente, as filhas mais novas, né, as filhas do segundo casamento, são muito mais unidas ali com o pai do que as filhas do outro casamento, né? Então, eu acho que é isso. Ele se sente isolado da família, e ele já relatou algumas vezes que também isso tem a ver com a sexualidade dele, né? Porque a emissora é conservadora, não sei o quê, né? Então, eu acho que são coisas muito sérias para você brincar. E eu acho que se for pra você ter uma família assim, era melhor não ter, sabe? De verdade. Eu Uhum. acho que mesmo se o Thiago for uma pessoa aberta a esse tipo de brincadeira, não é a tia que é homofóbica que vai contra o que ele é, né?
que inclusive teve farpas aí naquele episódio que originou nosso primeiro episódio aqui, lá dela falando do LGBTQAZVMI, sei lá o que ela falou lá naquele dia. Acho que não é dela que eles pegam uma brincadeira, né? Assim, e aceitaria numa boa, assim. É uma pessoa que não é presente na vida dele, fala umas bobagens que afetam ele e depois vai fazer uma brincadeira com um gosto duvidoso. Eu não acho que é muito... que ele levaria numa boa se ele tivesse vindo daqui de fora. E eu me Eu senti fico, constrangido de assistir. eu fico pensando que não é só ele, né? Hoje ele tá dentro do programa, ele não vai assistir, com certeza ele vai saber quando sair, mas eu acho que existe uma outra pessoa que aí tem, que até mesmo ele falou, de certa forma eu cresci com isso e tudo bem, mas minha mãe sente muito por isso, né? Existe a outra filha e que vive também esse tipo de distanciamento do próprio pai. Acredito que muito por essa questão da Iris, né, a atual esposa do Silvio Santos, que é a segunda esposa aí, talvez meio que dá esse distanciamento, né? A Dani falou das filhas serem unidas, mas são todas filhas desse mesmo fruto desse relacionamento, então por isso talvez seja mais fácil, né? Enfim, mais lógico. A questão da igreja aí também, todas elas são evangélicas, né? É, também devem ter essa rixa por conta disso. Então, eu fico pensando na mãe dele vendo tudo isso, que talvez doa muito mais para ela, né? Não é só sobre ele, né? E aí eu tenho mais uma questão a dizer sobre, assim, não é uma fala da Patrícia, é uma fala até de um outro Big Brother, do Gustavo, que quando entrou ali comentou da questão da lacrolândia, né? Tipo, do, das minorias quererem sempre estar lacrando. Mas olha que louco, né? Não somos nós, não somos só nós que queremos lacrar, né? Essa cena toda foi de certa forma para chamar a atenção, para audiência e tudo mais, né? Entendo que estamos falando de um programa de televisão, precisa se vender e a audiência é ok, mas não em cima da dor do outro, né? Também querendo lacrar em cima da dor do outro. Então, no fundo, todo mundo quer lacrar, não é só as minorias ou, né? Só que se a gente faz isso é mimimi. E eles fazendo isso é uma piada, é liberdade de expressão, que a gente já até comentou sobre no último episódio nosso. Eu acho que não é à toa que ele tenha esse afastamento da família, né? Eu acho que a princípio não foi opção dele, né? Mas eu acho que hoje em dia é, né? Uhum. E acho que não é à toa, porque assim, a gente sofre vendo como nossa família realmente é, quando a gente percebe que nossa família não é aquela idealização. E aqui eu não tô falando só de família pai, mãe, sei lá, que mora com a gente, não sei quem mora com você, se você tem duas mães, dois pais, uma avó, uma mãe, não sei. Mas não só quem mora com a gente, mas assim, dos parentes mesmo, né? A gente idealiza que vai ser legal, e tem aqueles encontros de fim de ano, vai ser maravilhoso e tal. E quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo os defeitos das pessoas, né? E eu acho que a gente vai entendendo que a gente não precisa estar naquele ambiente. E eu acho isso extremamente importante a gente pontuar, porque o Lore começou falando, né, que a gente não escolhe, e realmente a gente não escolhe essas pessoas. É claro que as pessoas mais próximas, principalmente, a gente tem uma responsabilidade até social com essas pessoas, né? Mas tem certas pessoas que não faz diferença. Você tem uma tia tóxica que você não quase não vê, você não tem obrigação nenhuma de, eu quase não vejo ela, então no fim do ano preciso vê-la. Você não precisa. Você não tem essa obrigação. Você não é filha dela. Exato, eu ia falar sobre isso também, né? Quando eu era mais novo, eu chamava todo mundo de amigo, né? Então, é isso, né? Família, a gente acaba chamando todo mundo de família, mas existe um núcleo familiar, que são as pessoas com quem que te desenvolveram ali, né? Que te criaram, que também podem ser tóxicas em algum momento e, né, a relação não ser boa, mas existe um núcleo familiar, que são as pessoas mais próximas, e existem os parentes. Todo mundo faz parte da família, mas eu acho que são dois tipos, né? Dois tipos de ligação que você pode ter, e é como a Dani falou, existem parentes que, na verdade, não valem de nada. E até mesmo na nossa bolha LGBTQIA+, a questão dos amigos serem família, né? Assim, pessoas com que você escolhe, e mesmo, né, falando no lugar de homem gay,
um gay mais velho que acaba sendo a sua mãe na comunidade, né? Na série Pose mostra muito disso, né? Alguém que entende os seus problemas e que vai te mostrar como é o mundo, né? Sobre aquela ótica, porque muitas vezes seus pais biológicos, né? Ou quem te cuidou ali, não sabem a sua realidade, né? Não viveram as mesmas experiências por que você vai passar. Então, existe essa família também que a gente pode escolher, assim. Enfim, só para a gente pensar um pouquinho nisso também. Aqui existem dois conceitos de família aí, né? A família que acolhe, apoia, que dá estrutura, dá que te leva para a vida, assim, né? Que te acompanha, que te cria, enfim. E tem a família sanguínea, né? E geralmente as pessoas acham que família é aquele que tem o sangue, e se você tem o sangue daquela família, então você deve tudo para ela e você tem que viver em função dela e mesmo que não tenha o lado aí de acolhimento e de parceria, né? Então, só pelo fato de você ser o irmão, ou primo, ou sobrinho, ou tia, ou pai ou mãe, você tem obrigação com aquela pessoa e tem que aguentar tudo e fazer tudo por ela, mesmo não tendo nada em retorno. Quando eu acho que família é justamente o outro lado, né? E aí, você, como o Lor falou, você pode escolher a sua família. Pode ser amigos, podem ser um mentor, pode ser, sei lá, um professor, qualquer pessoa que você tenha esse vínculo e que tenha essa parceria, esse cuidado e que muitas vezes não tem na família de sangue, né? Então, tipo, eu não sei como que é a vida do Thiago, mas provavelmente o lado Patrícia Bravanel da família não é nada que vá além do sangue, né? Não tem esse acolhimento, não tem essa empatia, porque pelo que a gente já viu dela em relação a ele, dá pra ver isso, né? Uhum. E eu comentei, né, que, tipo, às vezes a gente tem parentes tóxicos e tal, mas, assim, às vezes a própria família que mora com a gente, que criou a gente, também é tóxica, né? Uhum. E é claro, eu acho que a gente tem certas responsabilidades com essas pessoas, por exemplo, quando eles ficam idosos, dependentes e tal, eu acho que meio que a gente alguém tem que fazer esse papel, né? Eu, por exemplo, eu sou filha única, né? Então, assim, não tem outra pessoa, né, para cuidar dos meus pais quando eles precisarem. Uhum, É, mas, enquanto seus pais não estiverem precisando de você, se eles também forem tóxicos, você também não precisa estar ali o tempo todo. Você vai uhum, ter que cumprir certas funções com eles, mas, assim, a afetividade, tipo, é uma coisa que parte das duas partes. Se não tem, se tem é, esse tipo de coisa que nem a gente viu na história da Patrícia Bravanel, esse tipo de bullying, digamos assim, né? Você não é obrigado a estar ali, você não é obrigado a dar murro em ponta de faca. E eu acho que, assim, eu entendo todo esse trabalho da gente entender a história dos nossos pais, dos nossos parentes. Tem muito esse discurso de antigamente não se recebia carinho, então meu pai não pode dar o que ele não teve, minha mãe não pode dar o que ela não teve. E eu super entendo que a gente faz esse exercício de empatia para entender por que a pessoa se tornou aquilo. Ok, isso não significa que você só porque você entende como a pessoa chegou àquele lugar, você precisa estar ali tomando murro todos os dias. uhum, É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, você entende a pessoa, não significa que você precisa estar ali se machucando. Você não vai se jogar na frente de um caminhão só porque você sabe como ele chegou ali. Então, né, entenda, se for para você importante esse processo de entender, né, por que eles são desse jeito, ok, mas assim, você não é obrigado a ficar lá. Você pode fazer suas escolhas diferentes, seja mãe, pai, tia, avó, tataravô, não importa, assim, sabe? Você pode total se distanciar e cumprir as suas obrigações sociais, assim. Como eu falei, a afetividade parte das duas partes. Se de uma não tem, você não tem obrigação nenhuma, assim, sabe? Não se sinta culpado se você não ama seu pai e sua mãe, porque é, isso é uma idealização também, sabe? Não é que todo mundo ama e é apaixonado pela mãe e pelo pai, só porque a gente vê isso nas escolinhas, a gente cantando música no Dia das Mães, sabe? A realidade é um pouco diferente. É muito triste a gente falar isso, né? Porque existe toda uma ideia de que, nossa, né, os pais e as mães são sagrados. Não é assim. uhum. É bem triste mesmo pensar nisso, né? Que os pais não são o que a gente idealizou, assim, de verdade. Porque é isso, também é uma idealização, né? Acaba sendo uma, uma idealização e uma construção social também, que é a família de margarina, né? Tipo, a família perfeita, onde o pai é o provedor e a mãe, né, cozinha, enfim, toda essas questões.
Então é muito louco pensar que isso pode não ser também dessa maneira. Assim, de novo, colocando aí os LGBTQIA+, em questão, que muitas vezes não somos aceitos, né? E aí, esses ideais que a gente tinha, essas pessoas que a gente tinha como referência, se tornam, né, as pessoas mais problemáticas na nossa vida, né? Que causam mais problemas e que quem era para dar suporte te deixa para fora de casa, né? Enfim, isso é bem intenso nas nossas vivências também. É uma dupla. Esqueci o que você falou. A idealização. É uma dupla idealização, né? Porque do mesmo jeito, de um lado tem um filho esperando o pai e a mãe de um jeito, e a gente tem uma cultura de que os pais, assim, na hora que sabe que vão ter um filho, já idealiza todo o caminho que aquele filho tem que ter, né? O que vai estudar, o emprego que vai ter, com quem vai se relacionar, quantos netos vão dar, o que vão fazer por eles no futuro. Então, quando a pessoa vem na sua subjetividade, na sua individualidade, e não entra nessa historinha de conto de fadas que os pais criam no filho, aí começa a ter os desgastes, né? E isso Uhum, acontece bastante com as pessoas LGBT e pessoas com deficiência também. Quando você não atinge a expectativa dos seus pais, o que eles esperam de você, começa a ter esses conflitos, né? E esse afastamento e essa decepção, né? Da parte da idealização do filho. Porque os pais não sabem lidar com essa frustração de não ter o filho dos sonhos e os filhos acabam perdendo esse contato mais amoroso e também tem essa quebra de expectativa por parte do filho, né? uhum. Então é tudo Eu, meio que voltado para a idealização dos dois lados, né? Mas eu acho que a idealização do filho é uma coisa mais justa, que eu acho que é o que deveria acontecer sempre, né? faz mais sentido, né? Sim. Uhum. Eu vou dar meu testemunho aqui, hein? Vou fazer que nem o Bravanel, vou expor minha família, mas eles não escutam mesmo. É, tem uma parte da minha família. É Semana que engraçado vem que estão eu fazendo uma sketch sua no meio da rua, da Sabará. falando dos meus traumas. Não, é engraçado que semana passada a gente nem estava pensando nesse tema ainda, né? Nem tinha acontecido essa história da Patrícia Bravanel. E eu contei para os meninos uma coisa da minha família, né? Tipo, uma parte da minha família é muito complicado. Desde criança eu ia lá e eu explicava coisas muito erradas dessa parte da minha família, assim, coisas racistas, homofóbicas, xenofóbicas, todas as coisas, todos os discursos errados possíveis eu ouvia desse lado da família. É, tipo, coisas a respeito, mal de pretos, mal de gays, mal de nordestinos, enfim, né? Era muito ruim. E desde criança, assim, eu nunca cresci, tipo, concordando com aquilo e depois com a minha ficha. Não, eu sempre me senti desconfortável lá, né? Mas aquilo, quando a gente é criança, a gente não tem opção de escolher onde a gente tá, nem nada, né? Então, tipo, tinha que estar lá. Mas quando eu comecei a ter idade para escolher, eu praticamente não fui mais lá. Assim, dos 20 anos para hoje, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu fui visitar esse lado da família, né? E é claro, é chato, porque alguns parentes faleceram e tal, e realmente nos últimos anos eu não tive muito contato. E, e acho que nessa hora a gente tem medo de se sentir culpado, mas é importante a gente trazer para a realidade. Por quê? Se eu me sentir culpada, eu vou achar que eu estava errada. Mas quem é que fazia o discurso errado? Ele. Exato, não era eu, né? Então eu não tenho motivo nenhum para me sentir culpada. Como eu falei, não são parentes, não eram pessoas que eu tinha responsabilidade sobre a saúde nem nada, né? Então, e foram até pessoas que eu visitei quando estavam doentes, assim, então realmente não tenho culpa nenhuma. Mas esse negócio de não estar presente na vida das pessoas, cara, eu não tenho culpa, porque é isso. Eu não sou obrigada a estar num ambiente tóxico com pessoas que falam coisas dos quais eu discordo completamente, que falam coisas, sabe, absurdas, me deixa desconfortável, sabe? Chegava já querendo ir embora. Eu não cara, desde que eu deixei de ser CLT, eu parei de bater cartão em todos os lugares, inclusive na família, sabe? Não vou ficar indo nos lugares só para bater cartão para dizer que eu fui, por medo do que vão falar de mim, que vão falar mal, que vão pensar. Caguei, cara. Eu não me importo com a opinião de racista. Uhum. É isso. E tem essa coisa também, essa resistência nossa mesmo de enfrentar a família, né? Às vezes a gente prefere se afastar e cortar vínculos do que enfrentar igual a gente enfrenta pessoas de fora, né? Igual a Dani é Uhum. super treteira na internet. Mas, Não, mas enfim. com a minha família eu também já tive várias discussões, mas não tinha como, porque era uma família inteira, tipo, falando bosta contra mim, assim, não tinha Uhum. condições.
Não tem como, assim. Aqui em casa, a minha irmã, que é muito mais, na verdade, afrontosa, assim, né? Semana retrasada, ela postou algo do tipo: alguém conhece quem faz poda de árvore genealógica? É... Eu amei, eu vou usar isso pra minha vida. nesse tipo, né? Porque a gente vive aqui em casa, minha família, né? Tipo, nesses dois âmbitos. A gente tem uma parte de família de sangue, né? E uma parte de família que é de criação. E é muito louco como é isso, né? Essa família de criação também não é uma escolha, mas de certa forma, lá atrás foi uma escolha deles e eles são muito mais próximos da gente, sabe? São muito mais ligados e perguntam, enfim. Quando a Dani fala de responsabilidade, eu sempre penso assim: a criança, ela não sabe como que é a vida. Então alguém precisa me explicar. Alguém precisa me dar carinho para eu saber como que é ter carinho para poder retribuir, né? E então quando uma pessoa mais velha na família não liga, não pergunta sobre você, né? Tipo, não te dá esse primeiro contato, por que eu tenho que ir atrás? Ou a minha irmã, no caso, vou bem expor mesmo a minha família também. Por que tem que levar uma criança para outra pessoa ver, sendo que essa pessoa nunca, sabe, tipo, sabendo que essa criança já nasceu, sabendo que essa criança existe, não vem atrás, assim. Então, não existe, né? Eu acho que a gente não tem essa obrigação. Ah, não, leva para conhecer. Poxa, sabe que existe, sabe? Não sou eu, assim, que tenho que levar para conhecer. E é isso, né? A gente comentou, por exemplo, sempre na família eu brinquei com a história que é só uma brincadeira mesmo, né, de um tio encostado da Dani. Sempre Sim, tem, toda família tem, toda família tem. É que o meu já faleceu, mas, tipo, é real a história. sim, toda família O tem. tio encostado virou encosto. Hã? O tio É, encostado virou encosto. mas não é o clássico tio encostado que não casa e fica morando com a mãe? Uhum. Toda a família tem um tio assim. Oi? Olha, É, eu não falo que era você, né? Tudo bem. só joguei, né? Enfim. Mas é, tipo, às vezes um cara que é sempre cheio das mutretas, né? Que cria dívidas e aí acaba com o orçamento de todo o resto da família, porque as pessoas Bebe, precisam. O Agostinho arruma briga no Carrara, né? Vocês estão falando do Agostinho Carrara. bebe, arruma briga no bar, quase assassinado, precisa o cunhado intervir. Exatamente. E Não, Danilo, se a sua família é toda normalzinha, toda margarina, talvez o tio encostado que dê problema seja você. Mas eu nunca mas tive a eu, família perfeita. É que no meu caso, minha família próxima, eu, meus pais, minha irmã, a gente mora em São Paulo. Aqui a gente tem uma tia que mora aqui, a gente está super bem, e todo o resto tá ou no interior de São Paulo, que a gente não tem, eu não tenho contato desde a minha adolescência, da minha infância, nem lembro mais. E o que mora em Roraima, que tá a 5.000 quilômetros daqui. E que a gente vê de vez em quando eu vou lá, eu não vou lá já tem uns bons anos, e quando vem alguém para cá, que passa aqui 1, 2 semanas, eu vou embora. Então, não tem muito contato assim para que, que chegue a me afetar, sabe? E seja tóxico comigo, para mim. A Hum. não ser esses tempos de pandemia que vieram alguns parentes aqui para fazer compras no meio da pandemia, na 25 de março. Isso aí me deixou meio bolado, mas não acho que chega a ser uma coisa tóxica. Então, meus É só parentes briga. estão. Talvez aquela máxima de que parente bom, parente distante, caiba aqui. Então, como a gente tem essa distância, nossa, não tem atritos, a gente não tem uma relação próxima, então tá todo mundo na sua de boa. total. E você tem briga? Assim, não precisa expor o porquê, nem nada, assim. Só queria saber de curiosidade para eu partilhar mesmo, se vocês têm brigas com as pessoas com quem vocês moram, os pais de vocês, assim. Não Questões sei assim se chega a mesmo? ser briga, mas tem discussões, tem troca de ideias, porque um não concorda com o que o outro tá fazendo, ou o que o outro acha, tem discussões, mas não, acho que não chega a ser briga de ficar bravo um com o outro sem se falar. E você, Ana? Então, minha mãe é ariana também, mas a minha relação com ela é mais tranquila. A minha questão é com meu pai, canceriano. Isso é muito louco, porque com o resto da família toda essa, né, tipo, ai, mas é sangue, a gente precisa, depende. Tipo, depende o quê, sabe? Tipo, ninguém.
nunca perguntou se eu tenho um boleto atrasado, se eu sempre eu que tenho que pagar. É, então, e não é só a questão financeira, né? Mas eu digo nesse sentido, tipo, ninguém nunca me ajudou em nada. Sou sempre eu que corro atrás Uhum. mas é com ele que eu tenho as diferenças de ideias mais fortes, assim. Eu perguntei porque talvez vocês tenham uma relação bem legal com a família de vocês, mas assim, eu e minha mãe, nós somos pessoas muito diferentes. E meu pai e minha mãe, eles brigavam muito, né, quando eu cresci, assim, quando eu era criança. Então, eu aprendi, claro, por observação, a ser uma criança muito reativa também. Então, desde criança, eu respondia, brigava com meus pais de igual para igual, assim, vocês têm ideia. É, e, e eu e minha mãe, nós somos muito diferentes. Então, a gente sempre teve muita briga dentro de casa. Muita, assim, mesmo, assim. É, então, assim, eu não estou dizendo que minha mãe é tóxica ou que eu sou tóxica, eu estou dizendo que a gente não se dá muito bem quando a gente está junta. E isso melhorou 99% quando eu saí de casa. Então, assim, hoje minha relação com a minha mãe é maravilhosa. A gente se fala a semana inteira por WhatsApp, ela fica mandando aquelas figurinhas no Zap, como diz ela, as fotos das plantas dela, das flores dela, né, e tal, as fotos dos cachorros, a gente faz ligação de vídeo, super legal, de vez em quando a gente se visita, e é ótimo. Se a gente passa um dia inteiro junta, vai ter briga no final do dia. A gente tem um limite de horas. Mas a gente morar cada uma no seu canto, assim, super melhorou, assim, pra gente a nossa relação. Então, assim, não só falando de toxicidade, de relações, mas até as diferenças, né? A gente precisa aprender a respeitar os espaços de cada um. Porque às vezes é isso. A gente acha que os nossos pais uma hora vão respeitar a gente. Tipo, é porque eu comecei a trabalhar, então a minha opinião vale. Não. Ah, mas é porque agora eu sou adulta, minha opinião vale. Não. Ah, porque eu tô pagando conta em casa, minha opinião vale. Não. Pro seu pai e pra sua mãe, você sempre vai ser criança, enquanto você estiver na sua casa, entendeu? Então, Uhum. assim, é importante vocês respeitarem o espaço de cada um. E se às vezes, como eu falei, independente de ser tóxico ou não, às vezes a distância é a melhor coisa que faz para uma relação. Até para uma relação que vai continuar sendo boa, sabe? Não só aquela que a gente corta. Então, para mim e para minha mãe funcionou bastante. Então, caso você tenha problemas também com pessoas com quem você mora, com seus pais, com sua família, às vezes não é cortar relações, às vezes se distanciar já vai fazer as coisas melhorarem bastante. Uhum. Eu acho que esse episódio não é para definir nada e nem bater o martelo sobre nada, mas para a gente pensar, né, que essas relações elas não precisam ser como pré-estipularam para gente e que dentro das famílias pode existir diferença, sim. Então, porque relações são construídas, né? Não existe nenhuma relação humana que seja inata. Você não nasce com afeto por ninguém, assim, nasceu com você, você está amando seus pais. É uma construção, né? Tanto que quando se você nasce e tem pais negligentes, você não vai ter vínculo com seus pais. Os psicanalistas lá da época do Freud, do Winnicott já falava, né? Inclusive, o Winnicott fala ou foi a Klein, agora eu não lembro. Acho que foi a Klein, do seio bom e seio mal, né? Falando de como a mãe. Porque naquela época eles eram super machistas, então só a mãe que cuida do filho, né? Mas enfim. A É, mãe. O jeito que a mãe cuida e atende as necessidades do filho vai definir a relação deles e se o filho vai ser um filho grato ou invejoso em relação à mãe, né? E quando ele fala do seio bom, seio mal, quando a criança, um bebê tá ali com raiva da mãe, ele vai morder o peito, vai querer destruir o peito, né? Que é o vínculo entre mãe e filho ali é o peito, né? Na amamentação. E é isso. Relações são construídas, então vai depender da individualidade de cada pessoa envolvida, vai depender do contexto, vai depender de muita coisa. Então, não se sinta mal se você não se dá bem com um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, ou qualquer pessoa, até fora do núcleo familiar, um amigo, um colega, porque a gente não tem obrigação de gostar de ninguém, de ter afeto por ninguém, porque é uma coisa construída, e se é construída, tem que ser construída pelas duas ou mais partes envolvidas, não tem como você criar uma relação sozinho. Não tem como você idealizar, a gente falou de idealização, né? Não tem como você idealizar uma relação com alguém se essa pessoa também não tem uma idealização, então não responde às suas investidas. Então, uma relação é feita de duas ou mais pessoas, e se você está sozinho numa relação, provavelmente não tem uma relação. Isso serve também para relacionamento amoroso, então fique esperto. com certeza.
E eu amei o que vocês falaram, né, sobre, tipo assim, o que é uma família de verdade, né? Às vezes, quando a gente vai crescendo, os amigos se tornam muito mais uma família do que os próprios parentes. Vocês dois, eu sempre brinquei que vocês são minha família, mas vocês sabem que é verdade. Eu considero vocês muito mais família do que aqueles parentes lá que são racistas, homofóbicos, xenofóbicos e tal, sabe? Porque são pessoas com quem eu não tenho com quem contar, assim, sabe? Daquele lado. Então, caguei. É isso, a família, vocês vão escolhendo as pessoas para estarem no caminho de vocês. Exato. E a Dani comentou do quanto ela é diferente da mãe dela, mas com certeza existem coisas que, com a idade, a Dani faz igualzinho a mãe dela. Isso pode ser assunto para um outro episódio. E vamos para o nosso Isso pode ser último. assunto para minha análise, sexta-feira. Vamos para o nosso último e único bloco. Você não pode viver sem saber? Antes de você falar do bloco, eu só queria sintetizar uma coisa que eu achei um parênteses assim, que você falou, sobre que antes você chamava todo mundo de amigo, né? Então, assim, a gente falou muito de família, mas isso vale muito para amigo também, né? Que nem todo mundo é família e também nem todo mundo é amigo, né? É importante você diferenciar família de parente, é importante você diferenciar amigo de colega. Sim. E Porque, amor de olha, você tesão pode também. amor de tesão também é muito importante. Se é carência ou se é período fértil, tudo isso é importante você analisar. Não, mas é verdade, porque a gente também, né, às vezes acha que a gente tá cheio de amigo e, cara, não é assim, né? A gente também não dá pra gente contar com todo mundo. Sim, na primeira vez que você tá deixando ali de doar o que eles esperam que você doe, eles jogam as costas, né? São Exato. os famosos vampirinhos. Só querem sugar. Meu Deus, vou Vamos para dica, vamos para o momento coisa boa. Você não pode viver sem saber. Danilo, o que os nossos ultimers, maionesers, as pessoas que nos amam, não podem viver sem saber? Essa dica, as pessoas que não amam também deviam seguir, não só as que nos amam. Que a semana passada eu indiquei o canal Meteoro Brasil do YouTube, né? Hoje eu vou indicar outro canal que eu gosto muito de assistir, que também é de vídeo ensaios, mas é de uma pegada diferente. É criado por um professor de história, então ele traz muito contexto histórico para as coisas para os vídeos que ele faz. Ele está fazendo uma série, recentemente, série de vídeos falando da urbanização do trabalho. Que ele fala de como o capitalismo, o mercado está caminhando para a informalidade e para transformar a gente em servos de algoritmos, né? A gente vai... Já está acontecendo com a própria Uber e tal, e de como esses serviços são predatórios, né? Eles chegam de mansinho, oferecendo cupom de desconto para todo mundo largando táxi, andando de carro, pagando aí R$ 10 numa viagem, às vezes saía de graça. E eles não tendo lucro, né? Ficaram vários anos aí sem lucro, fazendo a clientela ficar fiel ao serviço. Agora que está todo mundo dependente, está começando a aumentar o custo de tudo. E os motoristas continuam recebendo uma merreca, a gente continua pagando caro e não conseguimos mais sair disso. Ninguém mais consegue viver sem Uber, ninguém mais consegue viver sem pedir comida do restaurante. Os restaurantes não têm mais entregadores próprios porque ficaram reféns do aplicativo que acaba sendo mais barato e no final fica todo mundo com serviço ruim, com trabalho precarizado e todo mundo na merda, né? Então, essa é só uma série de vídeos que ele faz muita análises do governo, partindo da análise histórica e do contexto. Ele fala de várias questões assim que são caras assim e que são mais atuais, inclusive dessas polêmicas que a gente acabou comentando aqui no podcast também. Então eu recomendo bastante. Até agora eu não falei o nome do canal, é Normose. É só procurar lá no YouTube, Normose. Ele também está nas redes sociais como Normose. Em algumas redes sociais está com um underline na frente, outras não, mas se você colocar Normose, você vai acabar achando. Normose? Normose. N-O-R-M... Não, Normose. É Normose, gente, não tem erro. Normose. Vai estar no Instagram também. É só olhar no nosso Instagram que vai estar lá a dica. E a gente tem uma dica compartilhada hoje. Mas vocês nem falaram qual é? Como sabe que é igual? Mas porque a gente fica mandando um pro outro, a gente sabe o que é. Inclusive, eu prefiro acompanhar o BBB por este Instagram do que pelo próprio BBB, porque tem comentários.
E resumo Exatamente. das partes mais importantes. E às vezes de coisas importantes que não vão ao ar na edição. E eu acho muito engraçado quando eu assisto a edição do Big Brother, é praticamente os mesmos, como que chama? Não é slides, mas os mesmos insights, né? Os mesmos momentos que o nosso querido, amado, e eu quero ser amigo, Ed Gama. Ama! Ed Gama, o Ed é um comediante, né? Ele tá no Porta dos Fundos agora também. Ai, que E o legal. Instagram, o Instagram dele é maravilhoso porque ele vive o Big Brother. Ele recebeu a caixa depois que uma caixa que os influencers receberam, né? A Dani ia falar, eu vi! É, porque a gente acompanha por lá. Ele passa praticamente o dia assistindo o Big Brother e fazendo os comentários, então é muito, muito legal. @edgama. O Ed Gama é o melhor comentarista do BBB que tem. É maravilhoso, como eu falei para vocês, eu prefiro assistir com ele do que pela edição, porque a gente vai assistindo os comentários dele, ele zoando e tal, não sei o quê. É muito legal, assim. Acompanhe o Big Brother pela Ed Gama, vocês não vão se arrepender. Às vezes eu nem assisto, principalmente de prova de líder, essas coisas, eu acho meio chata, né? Ele vai colocando ali os melhores momentos, é super legal, assim, sabe? Acompanhar por ele. Mas eu Exatamente. tenho uma dica extra que eu falei que eu não tinha dica hoje porque essa dica não vai para o Instagram. Essa dica você vai ter que pegar aqui. Não vou colocar no Instagram. Olha, É bota exclusivo na tela. exclusivo. Danilo nunca na vida tinha comido ou tinha ouvido falar de ovo mole de café da manhã. Então vou ensinar vocês a fazer. Não sei se vocês conhecem. Eu postei ontem que eu comi um ovo mole no café da manhã. O Danilo, o que é isso? Ovo? Colher? Colher no ovo? O ovo tá Ovo cru? de colher. É igual o ovo de Páscoa de colher, ela tava comendo um ovo de galinha de colher. Não era desse jeito, mas tudo bem. Então, caso vocês não conheçam, é só jogar no Google, né? Vocês vão ver que tem fotinho, ovo mole de café da manhã. O Danilo tá me olhando com uma leve cara de ódio. Daí é só vocês, assim, bota a água para ferver. Quando estiver fervendo, você coloca o ovo, dá 3 minutos, você tira. Daí você só tira a cabecinha do ovo, sabe? A tampinha do ovo. E daí vai estar lá. A gema vai estar mole ainda. A clara já vai estar cozida nas paredes, mas não completamente. Você dá uma misturadinha em tudo aquilo, coloca um salzinho, uma pimenta. Se você for alérgico à pimenta, como o Danilo, é só não colocar pimenta, não tem problema nenhum. E daí você come de colherzinha. Gente, é uma delícia. Esquenta o corpo. É bom quando você está assim, doente também, dá uma esquentada. Assim. É maravilhoso comer esse ovinho. Caso você não conheça esse ovinho, faça esse ovinho. Delícia. Gostinho de salmonela. Olha, é mais difícil porque eu compro ovo de galinha criada livre de forma orgânica e caramba sei. Então é mais difícil de ter salmonela, mas sempre tem risco. Daí eu não conhecia. Existe até uma peça de decoração que é um suporte para o ovo, para esse tipo de ovo. Que eu não tenho, daí eu coloco na xícara de café mesmo, né? Mas realmente Dá certo, dá certo. Sim. tem uns negocinhos para colocar o ovo, assim. Entendi. Obrigado pela dica aí. Vou ficar devendo essa. Não, come, é uma delícia. Né? Coma um ovinho mole. Além de comer ovinho mole, por favor, eu esqueci de falar no começo. Temos, né, o nosso YouTube, o último podcast da Terra. Vão lá, sigam a gente, ativem o sininho. Estamos aí naquela meta dos 100 inscritos para a gente ter o nosso URL. Peço para vocês também ativarem, seguirem, né? Nos seguirem no Spotify, o último podcast da Terra. Também tem o Instagram, o último ponto podcast. E o mais importante, ou mentira, não é mais importante, mas nos apoiem. Então, temos aí o apoia-se /último podcast. Gente, eu estou decorando, por isso que foi lentinho assim. Mas estamos lá, todos os links estão, né, junto do Instagram e junto dos episódios, para que, né, se você não saiba aí, vai lá buscar, não guarde de cabeça que nem eu, mas tem ali os links para vocês nos ajudarem, nos seguirem, nos apoiarem. E é isso. É isso aí. Muito que bom, muito que bem.
Beijinho, beijinho. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Como que é? Casos de família, querida. Acabou? Acabou.